Conversei com o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, sobre a maior incidência de Covid-19 e maior número de mortes entre a população negra no Brasil. Vamos ver. José Vicente, boa tarde, muito obrigada por estar conosco aqui no Novo Jornal da Tarde. É sempre uma alegria recebê-lo. Eu que agradeço, uma grande satisfação poder falar com você e com todos os telespectadores. José Vicente, o risco de morrer por Covid-19 é 62% maior para a população negra do que para os brancos. Então, mais uma vez, a desigualdade mira na população negra aqui no Brasil e também em outros países, é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E como você atribuiria, quais são as atribuições dessa problemática toda novamente acontecer e acontecer tão repetidas vezes? Ela, de novo, vem destacar e vem comunicar a distorção, o desequilíbrio e a forma totalmente diferenciada como nós tratamos, conduzimos a grande parte dos brasileiros. E, no caso, são os brasileiros negros que, impossibilitado, limitado, interditado de acessar os espaços da vida normal do país, ficam subordinados, submetidos a todo tipo de impacto que possa produzir esses e todos os demais coronavírus que a gente acompanhou ao longo do tempo. Ou seja, são os mais pobres, são os mais vulneráveis, são aqueles que têm os piores acessos, são aqueles que são limitados e interditados pelo preconceito, pela discriminação e que, numa situação dessa natureza, acabam sendo as vítimas preferenciais. Esse seria um exemplo mais claro e evidente do racismo estrutural, que hoje fala-se mais abertamente, mas vem sendo combatido há tanto e tanto tempo pela comunidade negra? Justamente esse é a expressão mais latente desse racismo estrutural, desse racismo institucional, e essa também é a face mais perversa dele. Porque quando se coloca diante de uma situação pandêmica como essa, a gente vai perceber que nessa situação a pandemia tem cor e tem RG, né? Vai pegar aqueles que são sempre os mais vulnerabilizados, vão pegar aqueles que estão mais apartados, vão atingir mais aqueles que não têm os meios e os equipamentos para acessar, inclusive, os ambientes de saúde, os ambientes dessa estrutura do combate sanitário. Então, isso demonstra e enfatiza a distorção, a desigualdade, o preconceito e o resultado dessa discriminação e nos convoca para que, mesmo agora, consideremos isso como uma dimensão e estruturemos as ações por conta e em convergência com isso e, posteriormente, nós definitivamente tenhamos interesse, disposição, coragem e vontade para mudar esse estado de coisa. E a gente está falando de mortes que atingem de forma mais devastadora a população mais vulnerável, que deveria ser assistida por políticas públicas destinadas a elas de forma mais efetiva. E a pergunta que fica e sempre se repete é: como fazer com que essas políticas públicas atinjam realmente essa população que tanto precisa, né? Pois é, nós estamos aí nessa luta permanente, primeiro de reforma do Estado. Nós precisamos do Estado que tenha interesse, que tenha foco e que tenha disposição de atender aqueles que mais precisam. Nós precisamos fazer uma reforma jurídica e legal, de modo que o Estado democrático de direito seja um Estado democrático de direito que possa incluir e que possa oportunizar a todos a possibilidade de usar e usufruir e gozar, dos direitos e dos deveres que esse Estado judiciário e legislativo coloca para todos. Então, combater o racismo, combater a discriminação e permitir que todos possam acessar o Estado igualitariamente. E nós precisamos de uma mudança social.
né, uma mudança do pensamento, da atitude social que permita pensar um Estado moldado nessa solidariedade, nessa afetividade, nessa cooperação que vai nos tornar mais humanos, nos tornar mais próximos, mais interagidos, de maneira que o Estado e o país que precisará vir depois da pandemia seja um Estado que esteja moldado em cima desses valores, porque são só esses valores que vai permitir, no futuro, um Estado em que todos sejam tratados de forma igualitária, que todos sejam respeitados, que todos tenham as suas possibilidades colocadas de forma isonômica, né? Fora disso, é só aguardar o próximo coronavírus, a próxima pandemia, que o resultado será idêntico ao que nós estamos assistindo hoje. E você vê, José Vicente, numa situação pandêmica como essa, a possibilidade de que as autoridades abram os olhos de maneira mais atenta para as questões de vulnerabilidade atrelada às questões raciais que resultam em mortes no país? Sim, eu penso que tem uma janela de oportunidades para que a gente possa canalizar o olhar e principalmente os recursos para aqueles que mais sofrem, para aqueles que estão sendo mais atingidos e para aqueles que tradicionalmente são tomados por esse processo de distinção, de distorção econômica e social que constitui praticamente um mundo à parte. E ele traz também uma perspectiva muito clara e definida, que, olha, se quisermos mesmos e se fizermos a opção preferencial para os que mais necessitam e para os que estão apartados, é possível sim a gente fazer a mudança, é possível sim o Estado alcançá-los adequadamente. Veja no caso do coronavírus, a despeito de ser uma situação extraordinária, mas o país, né, está produzindo os recursos necessários para combater a pandemia e para minimamente montar uma estrutura de saúde pública. Significa que a gente pode canalizar e que a gente possa, então, focar os recursos para aquelas necessidades e para aqueles desafios que estejam colocados para o nosso país. E se no futuro que virá, negro, inclusão, participação e igualdade tiver e puder ser o foco, nós temos os meios de produzir os recursos, como a pandemia está demonstrando. Então, tomara que para esse mundo novo que será exigido, a gente estruture e produza os recursos para que nesse mundo novo todos tenham esse tratamento igualitário, todos possam ser recepcionados e todos podem dele usufruir, independentemente da sua cor, independentemente da sua raça. Está aí um desafio colocado e cabe a todos nós brasileiros, não é, trabalhar e criar as condições para que eles tornem-se realidade. Professor José Vicente, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde. Uma boa tarde para você, até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.